Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ontem, ninguém o notara. Sentado encolhido num banco de parque, Harold Thompson, de 68 anos, observava os jovens executivos passarem apressados, orgulhosos e apressados. Cada um ocupado demais para conceder um simples sorriso a um velho cansado. No trabalho, era pior, seus colegas o consideravam um fardo. Riam de suas ideias, ignoravam seus conselhos, e até o diretor suspirava ao ver seu nome nos relatórios. Harold agora não passava de um fantasma, um funcionário invisível, alguém que podia ser humilhado sem medo. Naquela manhã, ele havia sido incumbido de fotocopiar arquivos que conhecia de cor há 20 anos. O jovem gerente arrogante e zombeteiro chegou a dizer: "Ei Harold, tente não se perder na fotocopiadora hoje." As risadas dos outros funcionários ecoaram atrás dele. Harold cerrou os dentes, com o coração batendo forte de vergonha e raiva. Ele poderia ter desabado. Mas, no fundo, algo fervilhava dentro dele. No dia seguinte, o mundo inteiro mudaria. Harold entrou no prédio com confiança, impecavelmente vestido com um terno, os cabelos penteados com esmero. Na recepção, os sorrisos educados das secretárias deram lugar a uma mistura de surpresa e incredulidade. Os mesmos jovens executivos arrogantes que o haviam ignorado no dia anterior paralisaram ao verem Harold atravessar o saguão. E com razão, ele não era mais o senhor idoso e discreto. Hoje, Harold Thompson era o novo proprietário e CEO da empresa. Cada olhar zombeteiro, cada risada desdenhosa, cada humilhação passada agora se voltava contra eles. Harold sorriu por dentro, saboreando o silêncio repentino que preencheu a sala. Aqueles que o haviam ignorado ou ridicularizado logo entenderiam que sob aquela frágil aparência, sempre ardia um fogo que ninguém conseguia extinguir. Harold Thompson caminhava lentamente pelo corredor da empresa, as mãos tremendo levemente enquanto segurava sua pilha de arquivos. Aos 68 anos, ele sabia que era invisível para seus colegas. Os jovens executivos, franzindo a testa e com os telefones na mão, o empurravam quase sem se desculpar. "Cuidado, velho", zombou Jake, o jovem e arrogante gerente, piscando-lhe de forma debochada. "Sim, chefe", murmurou Harold com a garganta apertada. Abaixou a cabeça e continuou, sentindo os olhares risonhos dos outros funcionários atrás dele. Na sala de reuniões, ele colocou cuidadosamente seus arquivos sobre a mesa, esperando simplesmente concluir sua tarefa e ir embora. Mas o diretor, um homem apressado e impaciente, ergueu os olhos de seus papéis. "Harold, você confundiu os relatórios de novo. Sério, na sua idade." O riso abafado dos jovens assistentes ecoou. Harold sentiu o rosto queimar. Tudo o que ele havia construído, todos os seus anos de trabalho, pareciam ter desaparecido num instante. Ele poderia ter se deixado abater, olhado para baixo e sumido. Mas uma vozinha dentro dele sussurrou: "Ainda não acabou." Na hora do almoço, ele sentou-se sozinho no banco do parque atrás do prédio. Os outros saíram em grupos, rindo e conversando sobre suas promoções e festas. Harold observava as nuvens passarem, refletindo sobre sua vida. Os sacrifícios que ele fez pela sua carreira. As noites passadas trabalhando duro enquanto outros estavam jogando. O reconhecimento que ele nunca havia recebido. E, no entanto, uma ideia começava a criar raízes. Uma ideia maluca, mas poderosa, era a hora de retomar o controle. Ao voltar para o escritório, Harold passou pela placa indicativa e parou por um instante, como se quisesse demarcar seu território invisível. Respirou fundo, cerrando o punho. "Amanhã, tudo vai mudar." Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se à sua mesa, ligou o computador e começou a navegar pelos anúncios e oportunidades que havia ignorado por tanto tempo. Uma empresa em dificuldades, um investimento inesperado, uma chance de recomeçar. Harold sorriu pela primeira vez em anos. Amanhã, ele não seria mais o homem desprezado e esquecido nos corredores. Amanhã, eles teriam que olhar para Harold Thompson e tremer. Na manhã seguinte, o prédio parecia estranhamente silencioso. Os jovens executivos, sempre arrogantes e apressados, não suspeitaram de nada. Harold entrou, mas desta vez, seu andar era tudo menos frágil. Suas costas estavam eretas, seus passos firmes. E seu olhar penetrante atravessou o salão como um aviso silencioso. Na recepção, a secretária, Emily, ergueu os olhos e olhou fixamente, incrédula. "Harold, você é?" Ela gaguejou. "Sim, Emily. Hoje estou no comando. Por favor, anuncie minha chegada a todos os funcionários", disse Harold com voz calma, porém firme. Poucos minutos depois, o salão se encheu de murmúrios e olhares incrédulos.
Jake, o jovem gerente que havia rido dele no dia anterior, empalideceu quando Harold passou por ele. O quê? O que isso significa? Jake gaguejou, visivelmente nervoso. Harold parou bem em frente a ele, com um leve sorriso nos lábios. Isso significa que você finalmente vai aprender a respeitar todas as pessoas desta empresa, independentemente da idade ou experiência delas. Então Harold foi até a sala do diretor. O antigo diretor, que nunca levará Harold a sério, levantou-se tremendo. Mas, você não deveria. Não. Hoje, eu sou o seu novo proprietário e gerente geral. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Todas as risadas zombeteiras do dia anterior pareciam ter evaporado, substituídas por espanto e medo. Harold pegou uma pasta que havia preparado na noite anterior. Aqui está o plano de recuperação da empresa. Se vocês o implementarem corretamente, podemos dobrar nossos lucros em 1 ano. Se duvidarem de mim, correm o risco de perder o emprego. Os gerentes se entreolharam, sem conseguir dizer nada. Jake sentiu as mãos suarem, enquanto outros funcionários começaram a cochichar entre si. É ele? Harold. Como ele fez isso? Harold então se virou para toda a sala. Ontem você me ignorou. Você me ridicularizou. Hoje você é quem deve seguir minhas instruções. E acredite, não tolerarei mais nenhuma falta de respeito. Os murmúrios cessaram. Até os mais arrogantes entenderam que uma tempestade acabará de se abater sobre eles. Harold havia mudado a dinâmica do poder em uma única manhã. Ao sair do escritório, ele olhou para as janelas dos andares superiores. Em sua mente, a vingança não era apenas pessoal. Serviria de exemplo. Um aviso claro: subestimar alguém por parecer fraco pode ter consequências inesperadas. E para Harold, isso foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, toda a empresa começou a sentir a mudança. Harold já não se contentava em simplesmente estar presente. Ele liderava, tomava decisões e impunha um ritmo que ninguém havia previsto. Os jovens gestores, acostumados à arrogância e à impunidade, gradualmente perceberam que o seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Jake, em particular, estava tendo muita dificuldade em aceitar a situação. Todas as manhãs ele cruzava com Harold no saguão, e todas as manhãs, Harold lhe lançava um olhar calmo, porém penetrante, que o paralisava. No dia anterior, Jake havia rido de uma piada sobre o velho. Hoje ele sabia que o jogo havia mudado. Harold, eu não entendo, Jake gaguejou ao entrar no escritório. Você vai entender em breve, Jake respondeu Harold com uma calma gélida. Harold começou com pequenos passos. Reorganizar equipes para valorizar os funcionários, pessoas experientes que haviam sido ignoradas. Atribuir gestores jovens aos projetos mais exigentes, com monitoramento rigoroso. Reuniões diárias onde cada ideia tinha que ser justificado, eliminando a arrogância gratuita. As humilhações que Harold sofrerá começaram a se voltar contra aqueles que as infligiram. Certa manhã, Jake sugeriu uma ideia para impressionar a gerência, mas Harold respondeu calmamente. Jake, seus números não batem. Você não checou suas fontes e está ignorando a experiência de seus colegas. Quer tentar de novo da maneira correta ou seguir em frente? Jake sentiu as bochechas queimarem. O riso zombeteiro dos colegas do dia anterior havia desaparecido. Em seu lugar, um respeito tingido de medo tomara conta. Até os gerentes mais arrogantes começavam a levar Harold a sério. Entretanto, Harold não demonstrou nenhuma animosidade. Sua vingança não foi mesquinha, foi metódica, justa e impressionante. Ele buscava provar uma verdade simples: subestimar alguém, mesmo alguém idoso e aparentemente fraco, pode ser muito custoso. Certa tarde, durante uma reunião estratégica, ele se dirigiu a toda a equipe. Olhem ao redor. Vocês veem rostos familiares, mas hoje cada um de vocês deve se lembrar: respeito e competência têm precedência sobre arrogância e aparências. Aqueles que se esquecerem disso, sofrerão as consequências. Um silêncio se instalou. Até mesmo os funcionários que duvidavam de Harold se sentiam inspirados e motivados. Pela primeira vez em anos, a empresa parecia estar caminhando na direção certa. E ao cair da noite, Harold, sozinho em seu escritório, colocou a mão sobre uma antiga fotografia sua de quando era jovem, em frente ao mesmo prédio. Ele sorriu suavemente pensando: ontem eu era invisível. Hoje sou indispensável. Amanhã, eles realmente entenderão quem eu sou. Na semana seguinte, toda a empresa fervilhava de entusiasmo. As mudanças de Harold já haviam dado resultado. Os lucros estavam aumentando, a eficiência crescendo e os funcionários, há muito respeitados, finalmente se sentiam valorizados.
Mas para os arrogantes, cada dia era um novo lembrete de que haviam subestimado um homem que consideravam fraco e insignificante. Jake, ainda nervoso, tentou uma última manobra para retomar o controle. Organizou uma reunião improvisada, convencido de que poderia humilhar Harold como no dia anterior. Mas ele não sabia que Harold havia previsto seus planos. Então, Jake, qual é a grande revelação que você queria nos mostrar? Perguntou Harold calmamente, com os olhos brilhando com uma autoridade tranquila. Jake começou a falar, mas seus argumentos ruíram diante da lógica impecável e dos fatos precisos de Harold. Cada erro que ele tentou esconder foi exposto, não com raiva, mas com precisão metódica. Os outros executivos começaram a murmurar em admiração. É incrível, ele pensou em tudo. Como podemos subestimá-lo? Harold sorriu por dentro. Ele não precisava humilhar Jake com palavras cruéis, suas ações e competência falavam por si mesmas. E a lição era clara: respeito é inegociável e experiência não se mede pela idade. Ao final da reunião, Harold colocou a mão no ombro de Jake. Você ainda tem muito a aprender, Jake. Mas acredito que você consegue. Respeite sua equipe e você vai melhorar. Ignore a sabedoria e você vai fracassar. Jake, humilhado mas grato, assentiu com a cabeça. Os outros executivos, impressionados, também compreenderam o poder da transformação. Harold não só havia recuperado o controle, como demonstrara que a verdadeira liderança não depende da idade nem da experiência passada, mas sim da visão e da determinação. Ao final do dia, Harold voltou ao seu escritório, olhou uma última vez para o prédio pela janela e pensou: eles me desprezaram, me ignoraram, me ridicularizaram e, no entanto, voltei mais forte do que nunca. Ontem eu era invisível. Hoje sou indispensável. Amanhã, continuarei a construir o que ninguém jamais ousou imaginar. E pela primeira vez em muito tempo, Harold se sentiu verdadeiramente vivo. A vingança fora doce não por crueldade, mas por justiça. E seu nome, antes esquecido, agora ecoaria para sempre nos corredores desta empresa.